10. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Irmãos, como tem gente enganada a respeito da salvação. Muitas das pessoas que estão dentro das igrejas, parece que elas não estão compreendendo a tão grande salvação que foi dada por Deus. Alguns porque pensam que pelo fato de estar na graça pode fazer tudo, pode andar de todo jeito, pode se vestir de todo jeito, e outros por falta de entendimento mesmo. Não estão compreendendo a grande salvação que foi dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque nós estávamos todos perdidos, condenados, debaixo da ira de Deus. Não existia mais esperança para nós. E quando Jesus morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Então, na cruz de Cristo, nós encontramos uma saída. Nós vimos a esperança diante de nós. Então agora o apóstolo Paulo, ele vem nos revelar o que é essa tão grande salvação. A salvação não é mérito do homem. Salvação é dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos deu. Nós não merecíamos a tão grande salvação conquistada na cruz por Jesus Cristo. Mas mesmo nós não sendo dignos dessa tão grande salvação, Ele nos deu. A salvação é de graça. Ela não vem das obras para que homem nenhum na terra se glorie. Ninguém consegue se salvar pelas obras, é impossível. Por mais que você seja bom, por mais que você seja uma pessoa carismática, por mais que você seja uma pessoa que goste de ajudar ao próximo, por mais que você se esforce para se salvar pelas obras, isso é impossível, porque não é pelas obras. Porque se Deus pesasse em balança as nossas más obras e as nossas boas obras, nós teríamos, sem dúvida, mais obras más do que boas. Como é que a gente entende isso? É só você olhar para dentro, as coisas que você pensa, os desejos que brotam no seu coração, os pensamentos maléficos, os desejos malignos que muitas vezes brotam dentro do coração do homem, e você percebe que você por si só não pode ser justificado. É por isso que Deus olhou do céu à terra e Ele não encontrou um justo sequer. Então, como é que nós somos justificados? É pela fé, não é pelas obras. É uma ação sobrenatural de Deus na vida daquela pessoa. Perceba que por trás dessa tão grande salvação está Deus em primeiro lugar, e você, a sua fé te salvou. E quando eu falo de você ser salvo pela sua fé em Jesus Cristo, eu não estou falando daquela fé natural que todo mundo diz que tem. Eu estou falando de uma fé salvadora, de uma fé sobrenatural, que não procede do homem. Ela vem de Deus e é dom de Deus. É essa fé que eu estou falando. Existe uma diferença entre uma fé natural e uma fé sobrenatural. A fé natural é aquela que a pessoa acredita porque está vendo. A fé sobrenatural, você acredita no impossível, aquilo que os seus olhos não conseguem ver. Esta é a fé sobrenatural. E esta fé salvadora, que consegue salvar o homem do pecado. Na carta aos Hebreus,
no capítulo 11, versículo 1, ele nos dá uma verdadeira revelação do que é esta fé. Porque diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé salvadora, ela está firmada na palavra de Deus. Por isso que é pela fé no Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. E isso é sem ver. A prova da sua fé é você crer no impossível, naquilo que os seus olhos não conseguem ver. E a fé salvadora, aquela que salva, ela é muito maior do que aquela fé, por exemplo, de alguém que tenha a fé de ser curado. Porque o maior de todos os milagres que o Senhor Jesus fez não foi fazer um aleijado caminhar, não foi fazer um cego enxergar, não foi ressuscitar o morto. O maior milagre é o da conversão do homem. Este é o maior de todos os milagres. Só para você ter uma ideia, para Deus regenerar um homem que está corrompido, Ele usa mais poder do que todo o poder que Ele usou para criar todas as coisas. Porque quando Deus foi criar o mundo, Ele não tinha uma matéria pré-existente. Deus apenas ordenou com a sua palavra e as coisas foram sendo criadas. Mas agora, para regenerar um homem, agora Ele vai pegar um homem caído, corrompido, cheio de pecado, e Ele vai transformar aquele homem caído, corrompido, em uma nova criatura. Este é o maior de todos os milagres realizados por Deus. Glória a Jesus. Então, para isso, o combustível é a fé do pecador. O apóstolo Paulo, ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10: assim, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí Paulo diz assim no versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí nós começamos a entender que salvação não é só nós dizermos de boca, de palavras. É uma confissão de fé que você faz a Deus. E essa confissão não consiste em palavras. É algo que está impregnado dentro do coração do homem. Você fala aquilo que o seu coração está cheio. Então, é através da fé. A fé genuína, a fé verdadeira. É esta fé que Deus quer ver dentro de você. Agora você pode perguntar assim: irmão, então como é que a gente consegue esta fé? O que é que eu tenho que fazer para que eu possa ter esta fé sobrenatural que eu tanto busquei e eu nunca encontrei? A resposta a essa pergunta está na mesma carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como é que eu consigo essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Ouvir a palavra não é você escutar, ela entrar pelo ouvido e passar pelo outro. Ouvir é você dar ouvidos à palavra de Deus. É você ouvir e guardar em seu coração. E aí esta palavra, que é viva e eficaz, ela vai transformar, ela vai dar frutos dentro de você. Perceba que a salvação está ligada à conversão do homem. E a conversão é algo aqui dentro. Nós vamos começar a entender agora o porquê que não é só o fato de você levantar a mão em um culto e dizer que aceita a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não é só isso. Eu sei que a confissão de fé, ela é fundamental, ela é muito importante.
tem que ser uma coisa verdadeira. Tem que ser uma fé genuína. Porque tem muita gente que diz que não precisa obedecer aos mandamentos da palavra de Deus porque ele está na graça. Então, na graça, Deus só quer o coração. Na graça, eu posso tudo. Será que é assim mesmo que está na palavra de Deus? Será que depois de eu conhecer tão grande salvação, eu vou continuar do mesmo jeito que eu estava antes de conhecer a Cristo? Não, não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. Jesus estava conversando com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer de novo da água, do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. E a gente tem que entender que Jesus estava falando com um rabi, com o mestre de Israel, um homem extremamente zeloso pela Torá, conhecedor das Escrituras, um homem exemplar. Porque Nicodemos, ao contrário do que muitos pensam, ele não era igual aos outros fariseus. Tanto é que no Evangelho de João, quando José de Arimateia ele vai tirar Jesus da cruz, Nicodemos ajuda ele a tirar o corpo de Jesus. Se Nicodemos fosse igual aos outros fariseus, ele jamais se achegaria à cruz de Cristo. Jamais. Impossível. Então Nicodemos era um homem aparentemente santo, mas Jesus chegou para ele e disse: se você não nascer de novo, de modo algum você entrará no reino de Deus. Ele disse: de que maneira? Como é que pode um homem já velho nascer de novo? Por acaso eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Nicodemos não estava entendendo a profundidade das palavras que estavam saindo da boca do Senhor Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. São duas coisas opostas. Nascido da carne é aquele que é nascido do ventre de uma mulher, mas nascido do Espírito é aquele que é lavado pela palavra de Deus. Jesus disse: o vento sopra de onde quer, e ele vai para onde ele quer. E nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que é que Jesus estava dizendo? Que aquele que é nascido de novo, ele não tem mais sentimento próprio, ele não tem mais vontade própria. Você não faz mais o que você fazia, o que você quer, o que sua carne quer que você faça. Agora você tem um Senhor, e você faz a vontade do seu Senhor, Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e versículo 20, ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Estávamos mortos no pecado, escravizados, perdidos, condenados ao lago de fogo, mas aí Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, nos resgatou. Ele nos comprou com seu sangue precioso lá na cruz. Então, uma vez comprado, você deixou de ser escravo do pecado. Agora você é livre. Agora você tem um Deus. Você tem um Senhor. E você deve fazer a vontade do seu Deus, a vontade do seu Senhor. É isso que ele está dizendo. Você deve glorificar o seu Deus no seu interior e no seu exterior. As obras, nós não conseguimos ser salvos por elas, mas as obras são evidências de que uma pessoa é salva. O apóstolo Tiago diz lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta em si mesma. Então, se você não tem as obras, você espiritualmente está morto. É isso que ele está dizendo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aonde é que Deus quer o coração? Aonde é que depois de você conhecer a Cristo,
você pode viver da mesma maneira que você vivia antes de você conhecer a Jesus Cristo. Isso não existe na Bíblia em lugar nenhum. O servo de Deus, a serva de Deus, são pessoas que dão bom testemunho diante da sociedade. O seu testemunho de vida pode resgatar pessoas das trevas para a vida, para a luz. Você pode ganhar uma alma para Jesus só com o seu bom testemunho de vida. Então a salvação é um plano de redenção completo. Não é uma coisa artificial, é algo perfeito. Só Deus pode fazer um plano tão perfeito como este que foi feito para que o homem pudesse se salvar. Só Deus e mais ninguém. Então perceba que a conversão é uma mudança total de caráter. O seu caráter, ele é transformado. O seu coração é transformado. O seu coração, que antes era impuro, agora ele passa a ser puro. A sua mente, que antes era impura, agora você passa a ter uma mente santa. Isto é o que a Bíblia chama de mente de Cristo. Você tem um coração purificado, uma mente purificada do mal. O Espírito de Deus tem que penetrar no tutano, tem que atravessar as medulas dos ossos e no íntimo do coração e no mais profundo da alma da pessoa. Isso é a conversão genuína que está descrita na palavra de Deus. Perceba que muita coisa dentro de nós ainda precisa ser mudada. E o maior inimigo que você enfrenta é você mesmo. Você deve lutar contra os seus desejos pecaminosos, contra os seus pensamentos pecaminosos. Nós travamos uma verdadeira batalha contra nós mesmos. E aí nós começamos a entender por que Jesus olhava para a multidão e ele dizia assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha só, o que é negar-se a si mesmo? É você olhar lá no íntimo do seu coração, no mais profundo da sua alma, e renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso quer dizer que você enfrentará uma batalha todos os dias da sua vida. Uma luta contra a sua carne, uma luta contra o pecado. Existem 3 inimigos perigosíssimos que estão sempre ao nosso derredor. O primeiro deles é a sua carne. Não brinque com a sua carne. Ela cobiça contra o espírito. Existe uma luta, uma batalha do espírito contra a carne. Então, aquilo que você mais alimenta é o que sobressai sobre o outro. Se eu alimento mais a minha carne, então, o que é que vai acontecer? A minha carne ela vai sobressair. Por isso que a maioria das pessoas que dizem que amam Jesus são pessoas mundanas e carnais. Elas não conseguiram entender o plano de salvação. O outro inimigo é o mundo. E isso é tão perigoso que você não precisa ir até ele. Ele vem até você. O mundo, ele vem e nos oferece os seus deleites. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa trancada dentro do seu quarto. Você poderia dizer, como é que o mundo consegue adentrar a uma pessoa que está trancada dentro de um quarto? Para que o mundo adentre a um quarto a portas fechadas, basta simplesmente um pequeno celular, um tablet ou um computador. Isso é mais que o suficiente. Vocês não têm noção da quantidade de cristãos que estão atolados até o pescoço na pornografia por causa de um celular ou de um computador. O mundo, ele vai atrás de você no seu trabalho, ele vai atrás de você na universidade, ele vai atrás de você na escola, nas ruas, aonde você estiver, o mundo estará lá. E por trás desses 2 inimigos terríveis está o diabo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, que vai fazer de tudo para que você se desvie do caminho do Senhor Jesus Cristo e se perca. E perca a tão grande salvação que foi conquistada na cruz através do sangue do Senhor Jesus.
O inimigo é terrível. Ele está aqui embaixo fazendo 3 coisas: matando, roubando e destruindo. Então ele não tem misericórdia de ninguém. Ele não quer só que o cristão fique no adultério. Ele não quer só que o cristão ele fique com um pé no mundo e o outro na igreja. Ele quer que você seja destruído. O diabo ele veio para destruir. E nós precisamos nos armar contra o inimigo. A nossa arma é a palavra de Deus. Você precisa se revestir da couraça da justiça, do capacete da salvação, da armadura de Deus. É a única maneira de nós vencermos o inimigo. Perceba que a conversão ela não acontece do dia para a noite. A conversão, algumas pessoas levam anos para se converter a Deus. A conversão é um novo nascimento, é uma nova vida. O apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, ele diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe aquele velho homem que mentia, que roubava, que adulterava, que se prostituía, que fazia uma série de coisas abomináveis aos olhos de Deus? Esse velho homem precisa morrer. O novo homem, criado em Cristo Jesus, ele é completamente diferente daquela velha natureza que nós tínhamos antes de nós conhecermos a Cristo. A pessoa que é nova criatura, ela nasceu de novo. Ela foi recriada, foi transformada pelo poder de Deus. Isso é uma ação sobrenatural de Deus na vida daqueles que creem na sua palavra. Para nós encerrarmos, Paulo diz assim na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você passou por todo esse processo, você está debaixo da graça de Deus. Nenhuma condenação há sobre você. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós seremos bem-aventurados. Perceba que muita coisa em nós ainda precisa ser mudada. E para isso, nós precisamos da fé e nós precisamos crer de todo o coração que aquilo que está escrito na palavra de Deus são verdades eternas de Deus reveladas ao homem. E que sem essas verdades é impossível nós chegarmos ao céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos aprender com os apóstolos, com os profetas, com os servos de Deus, a sermos pessoas santas. Às vezes, quando a gente está falando essas coisas para as pessoas, às vezes até pessoas que dizem que são cristãos, elas dizem, mas ninguém consegue viver a vida. Isso aí que você está falando é impossível. Seria impossível se isso fosse feito pelo homem. Mas Jesus disse uma vez que aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então, tudo é possível ao que crê. Se a igreja primitiva viveu esta palavra na prática, se eles foram pessoas santas, obedientes a Deus, isso quer dizer que se nós crermos, nós também seremos pessoas santas. Creiam com todo o seu coração e pode deixar que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra na tua vida. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele iniciou dizendo assim: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e credes no Evangelho. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles se arrependeram e creram. E Deus operou o milagre na vida deles. A Bíblia nos relata isso. Irmão, então quer dizer que se converter a Deus é nunca mais pecar? Não. Não estou dizendo isso. Você nunca vai deixar de ser um pecador. Nunca. Mas existe uma diferença entre aquele que peca, se arrepende de todo o seu coração
e aquele que quanto mais peca, mais se joga para cima do pecado. Este que está no pecado e não se arrepende, não agrada a Deus. Mas você pode pecar e permanecer santo. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que nós cometemos erros, mas nós não podemos nos deixar vencer pelo pecado, porque o pecado, irmãos, ele é um engano. As pessoas que estão lá fora, nas trevas, no pecado, elas estão enganadas. Elas pensam que estão fazendo aquilo que é correto até diante de Deus. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer assim: olha, é o seguinte, eu não acho que Deus ele vai me condenar só porque eu estou no pecado e eu não me arrependo. O problema é que Deus vai condenar. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, Deus vai condenar. Está escrito em toda a Escritura: só serão salvos aqueles que confessarem seus pecados a Deus. Pecados não confessados é pecados retidos. Então existe a necessidade de nós nos santificarmos e fazermos como o apóstolo João disse: filhinhos, bom seria para vós não pecares, mas se porventura pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é que você vai viver afundado no pecado. Se por acaso pecares, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, a pessoa que se converteu a Deus não quer dizer que ela vai deixar de ser uma pecadora. Quer dizer que ela passou da morte para a vida. Agora, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma pessoa de Deus, uma pessoa santa, uma pessoa que dá bom testemunho de Jesus Cristo por onde ela passa. É esse o tipo de cristão que Deus quer ver em você. Então, que nós possamos refletir sobre esta palavra, que nós possamos guardar em nossos corações e buscarmos vivermos uma vida de santidade e obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. É esta a mensagem em nome de Jesus.